Voltamos então para o terceiro bloco do Diversidades de hoje, aqui na comunidade São Felipe São Tiago. E estamos conversando com a Heloíse e o Kiko, que lançaram 2 livros falando sobre a história desta comunidade. E agora muito interessante, por isso eu recomendo a leitura, muito interessante o acervo de fotos. São mais de 300 fotos com legenda, né? Onde se fala, onde se registra essa história da comunidade. Então, assim, é recomendável que realmente se leia esse livro para conhecer a história do Vale do Arroio Grande, especificamente aqui onde estamos, né? Heloíse ou Kiko, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do lançamento do livro, onde a gente pode comprar os livros, né? E diante de tudo que nós falamos aqui, deste acervo magnífico que vocês têm, a gente pressupõe que existe a possibilidade de uma nova obra. Vamos falar sobre isso, então. Esse livro foi lançado, então, no dia 14 de dezembro, um dia bem importante, novamente, aqui na nossa comunidade, né? Que foi, então, a festa, que é a festa comunitária anual, mas este ano, então, com enfoque no centenário, que a gente vivenciou ao longo do ano. Desde o início do ano, a primeira missa do ano, a gente foi vivenciando e reafirmando na comunidade a importância do espírito comunitário, porque se hoje nós usufruímos desse prédio centenário, ele foi construído talvez num período muito mais difícil, em que as pessoas tiveram que se empenhar talvez muito mais do que se fosse hoje, mas havia toda essa certeza da precisão, da necessidade de ter esse templo para a comunidade, como referência da fé. Acredito que também um espaço para se encontrar, se reunir, e esse espírito comunitário que a gente evidencia em todas as celebrações, todos os encontros que aconteceram ao longo do ano e continuam acontecendo. Então, comemoramos isso, comemoramos a obra, o prédio, mas também todo esse espírito comunitário. Então, sim, lembrando sempre que foi todo esse Vale do Arroio Grande. Por isso, em todos os momentos que a gente falou sobre o centenário, teve celebrações com esse enfoque, festejos, convidamos sempre a Superior, Picada Café, Cascata, Dona Rita, o grande. E isso também mostra que a gente faz parte de uma história maior. Sim, né? Nós somos uma ilha, não é um espaço pequeno, mas sim a gente é conectado, se criam conexões e as comunidades, então, abraçaram isso junto, viveram isso conosco, e isso tem uma simbologia muito forte. E lançar o livro dentro desse contexto, dentro desse espírito, foi muito marcante para nós, né? E acreditamos que contribuímos muito com a história de Arroio Grande por deixar esse registro escrito, né? E assim, enquanto a gente já vinha movimentando de que haveria a venda desse livro, né? Então o livro foi vendido inicialmente aqui na festa, mas já tinha várias pessoas nos escrevendo, eu quero um livro, manda pelo correio, um parente do Paraná está vindo, manda tantas obras junto. Então esse movimento acontece, vieram pessoas de Santa Catarina, pernoitaram na nossa casa, mas vieram em função do livro, e isso nos motiva muito, e motiva a comunidade também pela sua história, né? E o lançamento então aconteceu durante a festa, e hoje ele está disponível, sim, tanto conosco, pode nos procurar nas redes sociais, por WhatsApp, mas também temos disponível na loja Terra Fértil, agropecuária, e também aqui em Arroio Grande, no nosso AG, que é um mercadinho, que também é sempre muito parceiro da comunidade, fazem parte da história também. Então está disponível ao valor de R$100 a obra, a última, né? Arquivos de Família, e a do Vale do Arroio Grande, que está com poucos volumes ainda, mas também estamos comercializando ao valor de R$90. Sim, eu vou ler uma frase aqui, né? Let the elder mention am Sonntag zu
zur Messe kommen, hier nach Rio Grande, stehen sie fast immer auf dem Inschrift 19 ASA 25. Eu entendi tudo. A gente não comentou isso. Isso, mas o livro... O que quer dizer aqui? Quando as pessoas chegam aqui, viram sempre a inscrição 1925 na porta Sim. da igreja. Né? Esse livro aqui, uns 15 volumes foram para a Alemanha, né? E dentro da comemoração dos 200 anos, o pessoal sugeriu escrever alguma coisa em alemão. Então, todos os capítulos, sim. por exemplo, isso aqui eu li na introdução, ela está traduzida para o alemão. Então, ele tem 20 páginas também escrito em alemão. Né? Por nós Sempre uma sermos espécie de resumo de cada capítulo. isso, de cada capítulo, introdução, porque depois, olhando uma foto, você põe o celular e traduz mais rapidamente. O texto da introdução são 2 páginas, geralmente, então, seria umas 20 folhas também, né, em alemão. A gente já sabe que quando o alemão, principalmente nossa parceria de Popa vem aqui, eles vão levar alguns exemplares. Então, a gente também valorizou isso, a nossa germanidade, digamos assim, né? Para construir esse livro, para fazer com que eles chegassem, né, até a comunidade, até os leitores, foram necessárias muitas caminhadas, muitas pesquisas, muitas, como a Heloísa falou, muitas observações, ser muito perspicaz, né? Mas eu queria que vocês contassem algumas curiosidades, assim, sobre esta caminhada. O que a gente pode dizer, né? Então, a gente gosta muito de viajar. Então, tem livros de Bela Vista, no Paraguai, né? Tem livros de Porto Rico, na Argentina. Claro que a gente podia trazer essas fotos hoje via internet, outra coisa assim, mas a gente vai lá e ouve a história do pessoal, né? Então, teve uma grande família do superior, a família Schmidt, ela foi para Bom Jesus do Oeste. E a gente tinha curiosidade para saber onde é que essas pessoas foram. Chegamos lá, eu tinha visto uma foto aqui, um impresso comum, a gente foi atrás e buscamos, né? Lá achamos a foto original. Então a gente traz, né? Escaneia. Um ano estivemos lá no município de Princesa, que fica perto de São José do Cedro, eu levei meu scanner junto e copiamos as fotos lá. Quando cheguei em casa, abri o scanner, tinha umas 3, 4 fotos que eu não tinha devolvido, então a gente tem que fazer uma outra viagem para devolver as fotos, né? E sempre as histórias que o pessoal conta, né? Então, o interessante é que a nossa história ela ainda está viva e cada um ele enxerga uma face. Então, você tem lá 4, 5, você consegue reconstruir. Qual é a mais certa, a mais verdadeira? Isso a gente não pode dizer, né? Também a gente não trabalha com verdades na história, então a gente trabalha com a nossa visão, o nosso construto, então a gente sempre tenta ser o mais fiel possível. Mas é esse contato, né? E aí a gente, quando vai pesquisar fotos antigas, a gente sempre esbarra na genealogia. Aí eles querem saber quem é o meu bisavô, quem foi meu avô. Meu avô também buscou areia no Taquari, meu avô trouxe as pedras lá do Morro Leão, meu avô trabalhou na olaria que trouxe as pedras. Então, a gente tem que colocar isso aí no livro, né? Então, é o conjunto, né? Então, as pessoas, a gente também não é um livro, uma biografia, não é um livro da nossa história, é um livro da comunidade. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, se alguém pega um livro, ele não vai saber quem é o pai, quem é o meu pai, quem é o pai da Luísa, né? Ele vai entender que são moradores de Arroio Grande. A gente não traz uma coisa mais pessoal, a gente trabalha sempre uma visão comunitária. E temos algumas coisas que, né, temos que restaurar o cemitério, daqui a pouco sai alguma coisa, né, dessa história. Então, E uma perspectiva de um futuro livro? a gente está um pouquinho focado, né, no cemitério, só que a gente, Arroio Grande, tem uns sites de anúncios fúnebres, né, que funcionou em torno de 1890 até 1940, em jornais editados em alemão, né. E eu já coletei, né, isso fui eu que fiz, a Liz não ajudou nessa parte, 98 anúncios. E a gente quer analisar esses anúncios, né,
e saber de que morreram, onde é que morreram, para onde é que foram, qual a idade. Então, para a gente saber mais ou menos como é que eram as condições de vida, de saúde e também a expectativa de vida do Roigani. Sem esquecer dos casamentos, que são importantes, sem esquecer das fotos de família, sem esquecer da parte econômica, né? Da parte social, da parte religiosa, porque a fotografia, ela é sempre uma consequência de um bem-estar econômico. Quem tem que batalhar pelo feijão com arroz todo dia, ele não vai tirar fotografias. Então, geralmente, quem tirou fotografias, né, ele estava mais ou menos já superado essa fase. Ou tirou uma primeira comunhão, nem sempre, no casamento quase sempre sobrava um dinheirinho para fazer uma fotografia, né? Então, a minha mãe foi costureira por 30 anos aqui em Arroio Grande e fez, acho que uns 70, 80 vestidos de noiva. Então, ela sempre ganhava uma foto. Fez o teu também? Ela sempre ganhava uma foto de lembrança do vestido que ela fez. Por isso que tem tantas fotos Nos de anos noiva. 40, 50 e 60. Então, fotos de casamento, a gente tem um arquivo bastante significativo, né? E sobre o futuro também, além da Mocidade em Livro, nós temos aqui na comunidade, então eu disse que eu ia falar um pouco sobre a Casa de Memória do Philip Rames. A comunidade agora vai, em março já, fazer um movimento a fim de... Porque hoje ela tem, dentro do prédio, nós temos a réplica da sala de aula, quando fizemos em 2023 a festa, né? Mas nós temos um problema bem grande de cupim. Os cupim estão consumindo o assoalho, então a comunidade vai se unir para fazer uma festa e fazer o restauro. Assim como esse ano a diretoria também optou para fazer uma festa para ajudar no restauro do cemitério. Então esse movimento, movimento que move a comunidade é manter, organizar, deixar, né, para as próximas gerações também o que a gente... É esse espírito comunitário, né, que faz com que as coisas E uma coisa aconteçam. move a outra. Por Exato. exemplo, nós estávamos fazendo essa janta para agosto, para o Dia dos Pais, e estava sendo uma simples janta. Quando a diretoria pensou, não, nós podíamos fazer uma ação social, uma ação em prol do cemitério, a venda de cartões subiu um monte, porque as pessoas querem ajudar, mas tem que ter um propósito. Sim. Então, acredito que o nosso evento de março também vai ser nesse sentido, porque a nossa geração, eu fui uma que estudei meus 4 anos de escola nessa escola, né? Na época era o professor Arno Keller, então ele pegou toda uma geração, né? Que era um professor único por escola. Então, acredito que também, além disso, nós falamos da questão da nomeação da escola, então tem projetos para frente. A comunidade não para, restauros de janelas, né, do prédio, enfim. Tem muita história, tem muita coisa bonita e estamos juntos. Muita coisa para cuidar também. Sim, né? muita coisa para Porque se a cuidar. gente quer manter essa história, né, isso também exige gastos, Sim. né? Porque tu tem que manter, tu tem que restaurar e deixar o mais parecido, né? Então, qual é o desafio? É manter a comunidade sensível para isso e motivada para os diferentes frentes, né? Então, essa é uma das nossas missões na comunidade. Então, agora para o futuro, né? Talvez um novo livro e essas outras ações todas que movem, né? Para a comunidade, para que a gente consiga mantê-la do jeito que está e sempre melhorar, né? Eu quero agradecer imensamente a Heloíse e ao Kiko, que tiraram um tempinho hoje, então vieram aqui conosco gravar esse belo resgate aqui da comunidade e parabenizá-los por esse lindo trabalho que vocês fizeram. Nós também agradecemos a RDK por nos dar essa oportunidade e, como nós falávamos antes de iniciar a gravação, que são registros que também ficam para a história. Então, acredito que se comunica com o que nós estamos fazendo, né? O trabalho de vocês tão importante nesse sentido, porque é um outro tipo de registro tão importante quanto o registro escrito. Né? Parabéns para vocês também. Então, concluímos aqui o Diversidades de hoje, o último do ano de 2025. E não esqueçam, 2026, continuem seguindo a RDK, continuem ouvindo, continuem curtindo e acompanhando o Diversidades
com o patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio, bem no coração da cidade. E esse é o presente. Tchau! Ah, muito obrigada, ganhamos um presente.